Pessoal, como algoritmo baseado em distância, tá? Nós podemos utilizar o k-means também, ou k-means, tá? Ou qualquer outro algoritmo baseado em agrupamento, tá? Mas aqui, mais especificamente, a gente vai utilizar o k-means por causa da relação de pertinência com o grupo, que é bem fácil calcular utilizando o k-means. Qual que é a ideia do agrupamento, tá? Tem o meu conjunto de pontos. Para isso, vou aproveitar e vou desenhar, tá? Então, deixa eu abrir o Jamboard. Deixa eu voltar um passinho antes aqui para não ter que começar um novo, tá? A ideia é que nós tenhamos conjunto de pontos dados pelos conjunto de treinamento, que seriam os dados normais, tá? Eu vou colocar até um pouquinho forçado para ficar com caminhos, mas mesmo se eu tiver um único conjunto, vamos dizer assim, próximo, os dados estão numa única região de pontos, tá? Dá para aplicar o caminhos também. Tá? Vou pegar essa situação e vou pegar uma situação que eu tenho um grupinho de dados normais um pouco mais isolados, tudo bem? Eu até coloquei num exemplo do notebook, vamos pensar que a gente tem lá, por exemplo, quando você compra 500 garrafinhas d'água, por exemplo, o preço às vezes é menor, quando você compra menos quantidade, o preço é maior, portanto, esses preços e quantidades de compra podem estar espalhadas aí pelo espaço. E aí, qual que é a ideia? Vamos pensar que eu tenho 3 grupos aqui, eu coloquei caminhos igual a 3, certo? Então, ele formou esse grupinho aqui, certo? Eu coloquei o centroide do grupo ali. Pensar que ele formou. Esse grupo vai pegar essa galera aqui, tá? E pegou o centroide aqui. E aí vamos pensar que ele... na verdade, esse grupinho ia pegar esses carinha aqui, então deixa eu apagar eles. Aqui ficou meio feio. Deixa eu desenhar de novo. Tá? Galera, para esse centrinho aqui, tá? E... dado que eu tenho os grupos dos meus pontos normais, a hora que aparecer um novo ponto, tá? Eu vou pegar esse novo ponto aqui e vou calcular a distância dele para os centros dos grupos, certo? Eu vou pegar qual que é a menor distância, certo? Menor distância. E vou verificar se essa distância, e assim como fazer no KNN, tá? Ela está abaixo de um determinado limiar. Se tiver, quer dizer, eu estou próximo do centro do grupo de pontos, tá? Portanto, eu devo pertencer àquele grupo de pontos. Se aquele grupo de pontos é um conjunto de pontos ou grupo de pontos normais, portanto, eu sou normal também, porque eu pertenço àquele grupo, tá? Então, a ideia, né, que se você tem um outlier, por exemplo, esse pontinho aqui, ele está próximo do centro do grupo. A distância dele vai ser pequena e você vai classificá-lo, portanto, como sendo um dado normal, tá? Se a distância estiver grande, você vai classificá-lo como sendo um outlier. Simples assim, tá? Rodamos o caminho, pegamos os centros dos grupos e calculamos as distâncias para os centros dos grupos, tá? É também baseado em distância, né? Estou fazendo o cálculo da distância de um elemento para os centros de grupos. Só que, perceba o seguinte, né? Aqui eu posso ter milhares de pontos. Se eu gerei 3 grupos, tá? Eu vou precisar fazer cálculos aqui vou precisar computar 3 distâncias, tá? Uma para cada centroide de grupo. Então, como o número de grupos tende a ser muito menor que o número de pontos, ele acaba sendo mais rápido que o KNN, tudo bem? Então, vamos lá. Eu deixei aqui outliers caminhos, tá? Bom, só para não ficar igual ao anterior, né? Que no anterior... Deixa eu subir aqui. A gente tinha colocado só uma nuvenzinha de ponto aqui. Novamente, não precisa ser distribuição normal. Eu posso ter dados, enfim, formato de meia-lua, o que seja, tá? Vai funcionar também. O caminho é que eu usei o normal só para gerar os dados, tá? Aqui, para não ficar numa pasmaceira, tá? De ter um único grupinho de pontos, eu gerei 2 grupinhos de pontos aqui, tá? Então, eu gerei para as quantidades, né? Assim como eu fiz anteriormente, pontos, né, normalmente distribuídos, ou seguindo uma distribuição normal, média 500, desvio padrão 50, gerei 100 exemplos, gerei uma outra quantidade de pontos aqui para representar quantidades de compras, tá? Só que são compras mais baixas, média 50, desvio padrão 10. E os preços, né? Os preços estavam igual anteriormente, para os 50, 3.2 com desvio 0.5, para os 50, que é a quantidade menor, eu subi um pouco mais o preço e diminui o desvio padrão. Tá?
Com isso, né, eu gerei as quantidades e os preços que correspondem às concatenações, respectivamente, das quantidades e as concatenações dos preços, respectivamente, tá? Que eu tenho só para ilustrar como que ficou o array de quantidades, tá? Então, vou gerar esses carinhas aqui. Esse aqui é o meu array de quantidades, certo? E aqui é o meu array de preços, para vocês verem, tá? Também gerei o data frame, só para ficar uma ilustração gráficazinha bonitinha, ter tudo separadinho, bonitinho, tá? Peguei um novo exemplo, novamente aqui, ó, 2000. Deixa eu só reduzir esse 2.200 e colocar aqui 10, só para dar uma aproximada aqui. Opa, deu erro porque eu não gerei meu novo exemplo. Tá? Então tem uns grupinhos de ponta aqui, em quantidades menores e um precinho um pouquinho maior, tá vendo? Outro grupinho de pontos, quantidade maior, o preço um pouquinho menor, tá? Que ficou mais embolado porque meus desvios eram menores, tá? E aqui eu tenho um novo ponto. E aí o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, novamente, né, eu tenho quantidades e preços em escalas diferentes, variações diferentes, tá? Vou padronizar, padronizei todo mundo, ó, os dados, tá? Aqui do meu data frame, um novo exemplo padronizado, esse cara, e aí eu vou rodar o algoritmo k-means, tá? K-means com k igual a 2, certo? Esse random state aqui nem precisa, mas eu fixei para gerar o mesmo resultado, tá? Senão ele faz o random state para fazer aquela inicialização aleatória do k. Feito isso, criei, ajustei ele aos dados padronizados, tá? E aí eu tenho esses centros de grupos, tá? Lembrando, né, que a hora que eu padronizei esses dados, eu não tenho mais nessa escala original, tá? Mas aqui eu consigo pegar os cluster centers nos dados padronizados, tudo bem? Perceba que eu tenho um centro de grupo, tá? Com valor bem pequenininho, tá? E com preço um pouquinho maior, provavelmente é o centro desse grupo aqui, e com valor maior, tá? E preço, quantidade maior, né? E preço um pouquinho menor que o de cima. Provavelmente é o grupo desse cara aqui, tá ok? Se a gente quiser fazer a mesma coisa, só para a gente acompanhar o que aconteceu com a padronização, ó. Então, eu vou colocar esse novo exemplo padronizado, tá? Agora, eu vou colocar dados padronizados, tá? Só que agora eu não estou dentro da estrutura do data frame, então eu vou fazer o seguinte: todo mundo na primeira coluna, e aqui os dados padronizados, todo mundo na segunda coluna. Isso daqui é anotação NumPy, tá? Só para vocês verem como é que ficaram os dados padronizados, ó, dados padronizados, tá? É um array pandas, eu estou pegando todo mundo na primeira coluna, todo mundo na segunda coluna, no scatterplotter plotar, e novo exemplo padronizado, vai ficar dessa forma. Vou colocar 0,5, 0,5, que aí vai ficar mais fácil para a gente acompanhar. O novo exemplo é um array de array. Tá? Então é 0, 0. E aqui é 0, 1. Tá? Então tenho esta situação aqui, dá até para diminuir aqui. Vou colocar 4, vou colocar 3 para aproximar mais. Certo? Então eu tenho um carinha aqui, ó, que é 0.04, tá? 0.04, não é 0.4, não, 0.4 aqui, ó, 0.04, muito coladinho aqui, tá? E 0.76, ó, 75 daqui, exatamente esse carinha aqui. E o outro, 0.79, ó, 75 tá aqui, então ele tá mais ou menos por aqui. E 0.52, ó, se o 5 tá aqui, vou colocar o 52 tá aqui, é o pontinho aqui, ó, pegou certinho os centros dos grupos, tudo bem? Então com essa plotagem fica melhor para a gente ver. E aí o que eu fiz? Ó, fiz o pairwise distance, tá? Calcular a distância do novo exemplo padronizado, desse carinha aqui, para os centros dos grupos, ó, caminhos, cluster centers, tá? Rodando esse cara aqui, deixa eu só conferir se eu rodei tudo bem. Tá? Rodando esse cara aqui, deu 3.51
ou seja, para o primeiro grupo, tá? E 2,92 para o segundo grupo. Ou seja, o segundo grupo está mais próximo desse ponto que esse carinha aqui, tá? Só que perceba que está longe para dedéu, tá? Está muito longe do centro do grupo, tá? Supondo que eu tivesse um limiar aí de 1, tá? Acima de 1 eu não considero, tá? Esse cara já caía fora, tudo bem? E aí vamos dar o exemplo. Deixa eu só eliminar esses dados padronizados. Aí o novo exemplo, tá? Vamos supor que o novo exemplo seja 520 por 370, tá? Então, 520 por 370. Vou colocar aqui, ó, o novo exemplinho já está mais próximo, tá? Aí vamos executar todo o procedimento que a gente fez, ó. Mesmo padronizado, ele fica próximo. Calcular as distâncias, ó, 0,2 de distância, ele já está mais próximo do centro do grupo, bem mais próximo, tá? Inclusive está até próximo do outro, né? Não tão próximo quanto ele está do centro do segundo grupo aqui do 0,2. Já está próximo, bem mais próximo do que a gente tinha, certo? Então esse cara aqui vai ter uma chance maior de pertencer ao grupo dos outliers, tá? Dos normais, desculpa, do que pertencer, ser o C inferido, que ele é um outlier. Beleza, tranquilo lá. Ideia aqui do K-Bens para análise de outliers, tá? Então, dado isso, nós vamos fazer um exercício. Desculpa, antes de chegar lá, que eu estou precipitado, né? A gente tem aqui a questão também do valor do K para trabalhar nele, tá? O que acontece? Se eu tiver um K muito baixo, tá? Vamos pensar no caso extremo aqui, SAT, tá? Vamos pensar que eu tenho K igual a 1, um grupo só. O que vai acontecer, tá? Aí vamos supor que eu tenha um conjunto de pontos aqui, um conjunto de pontos aqui, um conjunto de pontos aqui, certo? Eu estou subestimando o meu número de grupos, colocando K igual a 1, só tem um grupo no meu conjunto de dados. O que vai acontecer? Vou chutar aqui o meu centroide, aí vim para cá. O meu centroide não está nem dentro dos grupos normais, certo? Então aqui já está um erro muito grande ao definir o valor de K, certo? Porque se eu tiver um grupo só, eu vou ter que ter um ponto que sumariza todos esses caras aqui. Errado, tá? Se eu já tiver 3, já fica numa situação mais próxima do normal. Se eu tiver muitos grupos, tá? Não é tão maléfico assim, tá? Ter muitos grupos, tá? Só que se você vai aumentando o número de grupos, você vai se aproximando do KNN, tá? Então, não faz muito sentido você usar o caminho. Então, vou pensar aqui, você tem um conjunto de pontos aqui, eu tenho quase 100 pontos, eu coloco lá, falar, para evitar esse problema aqui, eu vou meter 50 grupos, tá? E eu começo a ter grupinhos bem pequenininhos. Isso daqui, a distância para o centroide vira quase que a distância para os próprios exemplos da base de dados. E aí eu começo a aumentar muito o custo computacional. O algoritmo vai aparecer o resultado do KNN, tá? Então o ideal é você, de fato, se você não sabe o número de grupos, né, você ir gerando incrementalmente o número de grupos, 1, 2, 3, 4, e como a gente viu, vai calculando o erro quadrático, né? Vou supor que esse daqui é o K, valor de K, esse daqui é o erro do algoritmo. Tem outras medidas também, como a silhueta, mas dá para usar o erro, tá? E normalmente, conforme você vai aumentando o valor de K, né, o seu erro vai diminuindo, e aí chega um ponto que ele faz isso daqui, ó. Dá um cotovelo, tá? É a hora que você, tecnicamente, atingiu o número natural de grupos. Ok? Beleza? Eu acho que eu já falei isso na hora que a gente estava na aula de agrupamento, né? Mas enfim, se eu não falei, fica aqui o reforço, certo? Bom, como eu falei, ele é bem rápido, né? Ele é bem eficiente, tá? Até para você executar o agrupamento, ele é bem eficiente, não é muito custoso computacionalmente, tá? E aí também tem uma questão, né? Quando a gente viu lá que o K-means, né? Ele é afetado, né? Pela média, né? E se eu tiver um outlier lá, ele é afetado. Aqui cai aquele mesmo exemplo do K igual a 1, né? Então lembra que, vamos supor que eu tenho um grupinho de pontos aqui, né? E eu tenho um ponto que saiu aqui. E esse ponto aqui foi atribuído
para, vamos dizer assim, para o centroide desse grupo. O que acontece? Esse cara aqui acaba puxando o centroide, e o centroide até sai de dentro do grupo, né? Tendo um ponto representativo que nem tá próximo ali dos pontos normais, né? Então, cuidar, se escapar outlier aqui dentro do seu conjunto, você pode afetar o resultado do camis. Tudo bem? Então é isso, e agora nós vamos fazer um exercício para o camis, tá ok? Então, até mais.